Olá a todos, meu nome é Vivian e é com muito prazer e satisfação que eu dou início à nossa apresentação de trabalho de conclusão de curso. O nosso trabalho foi desenvolvido por 8 integrantes, estudantes de licenciatura em Pedagogia na Univesp, e nós temos como título do nosso trabalho os desafios da inclusão escolar de alunos autistas do ensino fundamental 1, estratégias e adaptações pedagógicas. Eu trago um breve resumo e introdução do nosso trabalho. A escolha desse tema, ela surgiu de algumas experiências e vivências entre os integrantes do grupo, e nós evidenciamos como, apesar de ser um direito ainda garantido por lei que ocorra a inclusão de alunos, com algum tipo de deficiência, algum transtorno dentro de sala de aula, ele ainda enfrenta inúmeras dificuldades e entraves para que realmente ocorra na escola pública. Então foi diante dessa realidade que nós buscamos compreender quais têm sido os desafios, desse professor, desse docente em sala de aula com um aluno com transtorno do espectro autista, mais conhecido como TEA. Quais dificuldades, quais práticas pedagógicas esse professor ele tem adotado para que ocorra uma aprendizagem eficaz dentro de sala de aula. E aí foi diante de todas esses temas, esses desafios, que nós buscamos compreender melhor como tem sido para o docente, quais são as dificuldades dele. E o nosso objetivo foi analisar realmente essas experiências vivenciadas pelo docente e, através disso, propor caminhos possíveis, para que esse ensino, essa inclusão realmente aconteça com esse aluno. Sempre valorizando, o nosso compromisso foi sempre valorizar tanto o docente quanto o aluno com TEA, que muitas das vezes esse professor, ele não tem suporte algum, ele não tem nenhum apoio para que ocorra essa inclusão eficaz. Então esse olhar sensível e crítico foi o que guiou o nosso trabalho, e é a partir disso, que nós vamos tratar um pouco mais a seguir. Olá, meu nome é Adriana, eu sou integrante do grupo 3 do trabalho de conclusão de curso para licenciatura em Pedagogia pela Univesp. Eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos e metodologias utilizadas no nosso trabalho. Como objetivos, buscamos entender principalmente as dificuldades encontradas pelos docentes na sua atuação com alunos autistas nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto nas questões pedagógicas, acadêmicas, quanto nas questões de socialização e inclusão desses alunos em sala de aula. Além disso, buscamos entender como que as metodologias de inclusão podem contribuir para a efetiva aprendizagem desses alunos. Como metodologia, foi feita uma revisão bibliográfica através de artigos, teses, dissertações, utilizando plataformas como, por exemplo, o Google Acadêmico, e também o desenvolvimento de um formulário voltado para professores atuantes no ensino fundamental dos anos iniciais. Além disso, utilizamos uma ferramenta chamada Mapa Mental ou Brainstorm, que é uma ferramenta voltada para a organização e estruturação do trabalho. Ela possibilita um olhar amplo para o que precisa ser feito, modificado, alterado, ou como que as tarefas serão distribuídas entre os integrantes do grupo. Para dar início ao referencial teórico, utilizamos o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a quinta edição, elaborada pela Associação Psiquiátrica Americana. O manual é amplamente adotado por profissionais da área da saúde, como psicólogos e psiquiatras, por exemplo, pois apresenta um sistema mais padronizado e detalhado, com critérios específicos para diagnósticos mais precisos. Além do manual, analisamos pesquisas americanas e brasileiras sobre a prevalência do TEA, que atualmente consta que a cada 36 crianças, pelo menos uma tem transtornos do espectro autista, ou seja, o autismo ele é mais comum do que se imaginava algumas décadas atrás. Compreender o autismo é fundamental para a criação de leis que dê assistência e garantias aos direitos da criança com TEA. Leis como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LDB e a Lei de Acessibilidade reconhecem o autismo como uma deficiência intelectual. Embora hajam diagnósticos mais precisos e avanços legais,
Evidencia-se na nossa pesquisa que professores ainda têm muita dificuldade para trazer a inclusão para a sala de aula. Assim, nosso trabalho busca explorar as dificuldades e as estratégias. Boa noite, me chamo Gabriel de Mendonça Mariano, sou aluno de Pedagogia, estou aqui apresentando o vídeo para o trabalho de conclusão do curso. Quero falar alguns aspectos sobre os vínculos, os sentimentos na relação ensino-aprendizagem entre o professor e o aluno autista. E todo ser humano ele tem essa dificuldade quando ele se depara com situações que estão fora do seu usual, dentro do seu comum do dia a dia. E com o professor não é diferente. O professor que ele se depara com um aluno autista, ele não tem uma capacitação, ele não tem a compreensão da abordagem específica que cada aluno ele precisa, ele acaba se tornando inseguro e com medo, e junto com isso vem uma situação que ela necessita de um olhar técnico, amoroso e de entrega, para que isso seja vivenciado com a particularidade que cada aluno ele carrega dentro de si. Quero também falar sobre a alfabetização, que quando se trata do aluno que possui o espectro autista, ela pode ser feita com muitas linguagens diferentes da leitura e da escrita usual. Por exemplo, nós temos a linguagem artística, motora, corporal, e eu quero ressaltar a corporal com alfabetização corporal, o alfabeto utilizado com o próprio corpo, que une a equipe de educação física, nesse caso, e da língua portuguesa. Temos essa abordagem que ela vai fazer com que o aluno ele se desenvolva dentro das duas áreas de maneira orgânica e conjunta. Quero também falar sobre o uso da tecnologia, que eu escolhi aqui o CAA. Está dentro da tecnologia assistiva, que ela trabalha um dispositivo de comunicação aumentativa e alternativa. Esse recurso ele é para quem tem dificuldade na fala poder aprimorar a sua habilidade. Um dos exemplos mais conhecidos foi do físico Stephen Hawking, que por mais de 50 anos, depois dos 21 anos de vida, ele conseguiu escrever uma grande história, inclusive, dentro da ciência. Olá, eu me chamo Sátria e, em continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a coleta e análise de dados. Conforme dito anteriormente, o nosso estudo foi embasado através de revisão bibliográfica e aplicação de um questionário direcionado a professores do Ensino Fundamental 1. O questionário, denominado A Inclusão dos Alunos Autistas, Desafios no Processo de Inclusão, buscou verificar a incidência de alunos com TEA nas salas de aula, a participação dos pais na rotina desses alunos e a existência de equipe multidisciplinar de apoio para os professores e familiares desses alunos, além das dificuldades e barreiras encontradas pelos professores para lidar com esses alunos em sala de aula. Apesar da pequena quantidade de questionários respondidos, as respostas ratificaram o que verificamos na literatura, como a necessidade de apoio multidisciplinar, que é um assunto bastante explorado pela Maria Teresa Montuan, a necessidade de comunicação eficaz entre a família e a escola, um assunto explorado pela Sigrid Camargo, a necessidade de reformulação do modelo de ensino, que também é um assunto explorado pela Vera Capellini, a Priscila Chibukawa e a Simone Rinaldo. Olá, meu nome é Renata, eu trabalho como professora de matemática no Ensino Fundamental 2, em Itatiba, e já faz 4 anos que eu estou na área docente. Bom, o que eu gostaria de destacar sobre a resposta de alguns professores que a gente entrevistou é a questão do preparo da escola para receber esses alunos de inclusão. Raramente as escolas têm esse preparo, tem aquela salinha, né, para o aluno ser atendido individualmente, fazer atividades específicas. Outra questão é, cada um é cada um, né, então às vezes o aluno tem um diagnóstico de autismo, só
Só que qual que é o grau desse autismo? Portanto, alguns alunos convém frequentar a escola convencional e frequentar algum outro instituto específico à tarde para complementar a formação dele. Então, é tudo muito... depende muito, né? Então, mas o que é certo é que muita coisa precisa ser vista, muita coisa precisa ser amadurecida. Tem também a questão das famílias. As famílias, em sua maioria, não tem estrutura para dar, não tem interesse, também não tem estrutura para dar continuidade ao que é feito na escola. Famílias também com problemas psicológicos, emocionais, que não conseguem lidar com a situação, né, de cada um. E o principal, acho que também é uma questão financeira, porque para você fazer os tratamentos, para a escola ter estrutura, então realmente precisa de um apoio financeiro. Além de formação dos profissionais da área, por exemplo, auxiliares que ficam com os alunos precisariam também ter pelo menos um curso, né, para saber lidar, já que eles ficam tanto tempo com as crianças. Olá, meu nome é Marinês. Vou falar das considerações finais, parte 1 do nosso TCC. Esse trabalho teve como objetivo investigar os desafios enfrentados pelos professores na educação inclusiva dos alunos com o TEA, o transtorno espectro autista em ensino regular. Foi feita uma pesquisa onde eles relatam que, apesar de existir leis e diretrizes que garantam essa inclusão, na prática ainda existe muito obstáculos. Entre os principais achados foram dificuldades dos professores em adaptar metodologias de ensino e elaborar planos de aulas inclusivos, falta de formação continuada e de apoio multidisciplinar nas escolas e também falta de recurso direcionado para uma atuação mais eficaz. Esses dados reforçam o quanto é importante o apoio do suporte institucional, que deve oferecer condições reais de trabalho e acompanhamento pedagógico, além de ajudar o professor a compreender e acolher as necessidades específicas dos alunos com TEA. O professor tem uma importância fundamental nesse acolhimento, mas não depende do esforço individual dele, e sim de uma ação coletiva que envolvam políticas públicas efetivas, uma formação continuada e a valorização da escuta pedagógica. Olá, meu nome é Ana Carolina Frasson Shigaki e, finalizando as considerações, o que nós podemos observar é que os desafios não se restringem apenas ao conhecimento sobre o autismo, mas se ampliam à construção de vínculo, a leitura sensível da necessidade de cada indivíduo. É preciso reconhecer que não há um modelo único de inclusão, pois cada aluno tem a sua subjetividade, potencialidade, necessidade, né? E nessa hora, a escuta atenta, o olhar sensível do educador são tão importantes quanto qualquer formação técnica, né? Essa sensibilidade de entender, de compreender, de se auxiliar. As crianças também estão tendo uma adaptação muito boa em sala de aula, com a receptividade dos outros alunos, a ajuda, né? Um momento de crise, de uma dificuldade, as outras crianças se disponibilizam a ajudar, né? A acolher. Isso é muito importante. Eu acho que é o objetivo principal da inclusão. Então, está tendo esse acolhimento, essa ajuda. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto de conclusão de curso, né? Nosso trabalho de conclusão de curso.
Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.